E vamos falar agora de política, legislação política. Nós estamos em contato com o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto, boa tarde. Boa tarde, Denise. Sempre bom falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Pois é, e problemas que não faltam, não é, para a gente falar em relação a todas essas dúvidas, incertezas que nós temos no campo político. Eu gostaria de começar falando a respeito do fundão, não é? O presidente Bolsonaro está sinalizando a possibilidade de vetar, né, de devolver ao Congresso, que poderia chegar a um entendimento a respeito de redução de valores. O presidente mesmo disse que ele teria 15 dias a partir da entrega da documentação para ele. Ele falou que tem quilos aí de papéis que envolvem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e foi nessa lei que foi incluído o fundão. Mas aí eu queria saber como é que fica a situação dos partidos, não é? Porque a gente vê mais dinheiro destinado no orçamento para campanhas eleitorais. Os partidos, os políticos não podem mais receber recursos das empresas. Foi uma mudança que veio no embalo daquele combate à corrupção, né? Que a gente vê que muita coisa acabou dando em nada no esquema da Lava Jato, mas de qualquer modo ficou essa alteração em termos de legislação. Agora, na prática, como é que funciona a liberação desses recursos? Por que há necessidade desses recursos? Vamos lembrar, Denise, a gente já falou aqui isso outras vezes, vamos lembrar que a gente tem dois fundos que basicamente são sustentados por dinheiro público. O primeiro é o fundo partidário, que existe todo ano, é um valor bem menor, está em torno de R$ 1 bilhão, mas é todo ano que existe, para a manutenção dos partidos. Este fundo eleitoral da LDO é fundo para campanhas eleitorais, então ele só existe de 2 em 2 anos. Então, ano passado, em 2020, nós saímos aí de mais ou menos 1,7 bilhões, um pouco menos de 2 bilhões, e agora estamos falando em 5,7, né, da LDO. Agora, eu não tenho dúvida, Denise, que vamos lembrar que quem propõe a LDO é o próprio governo. Então, estava dentro do projeto de LDO um valor para o fundo eleitoral, e 5,7 me parece que é a responsabilidade do próprio governo. Agora, aí o pessoal está dizendo que não sabe o que aprovou, tinha um jabuti, não olhou direito, e aí estamos aí com essa batata quente na mão. Agora, me parece que isso pode ser alguma coisa ensaiada, justamente para alguém dizer, olha, não vai ser 5,7, conseguimos reduzir para 3 ou para 4, mas mesmo assim é muito mais do que foi o ano passado, que foi 1,7, né? É história de tirar o bode da sala. Vamos ver, eu ouvi também a entrevista do presidente Bolsonaro, ele mesmo disse, não foi outra pessoa, foi ele que disse na entrevista, que vai vetar. Mas vamos ver se ele tem força política para isso, porque o Centrão e os outros partidos, Denise, como você falou, precisam do dinheiro para as campanhas eleitorais do ano que vem. Agora, se comenta acordo de um outro tipo, né, que o governo vetaria, aí haveria uma negociação depois com o Congresso para a diminuição desse valor, só que nessa diminuição sobrariam os recursos que se alega que não existam para mudança na urna eletrônica, para aquisição das impressoras, para alteração do sistema, que a gente sabe que ainda é uma bandeira do presidente Bolsonaro, e antes do recesso parlamentar houve suspensão da sessão que votaria a admissibilidade ou não desse projeto, ou ele indo a plenário para votação, não é? O senhor acha que pode ter essa operação casada? Eu acho que a ideia pode ser essa sim, Denise, mas dinheiro é uma coisa só, mas as finalidades são diferentes. Uma coisa é dinheiro do orçamento para implementação do voto impresso, se for o caso, se for aprovado, se der tempo, a gente já falou isso aqui. Outra coisa é o dinheiro para o fundo eleitoral, para as campanhas eleitorais. Também não entendo esse raciocínio. É 5,7, se tira 2, porque o ministro Barroso falou que custaria 2 bilhões de reais a implementação do voto impresso. Tira 2, ainda sobram 3,7 para o fundo eleitoral. Pode ser uma negociação política, pode ser uma negociação partidária sim, mas eu acho que está tudo meio nebuloso. E é só para lembrar o que a gente falou agora. O próprio presidente disse que vai vetar. E se vai vetar, teria que vetar tudo. Teria que vetar o valor integral de 5,7. Agora, Alberto, eu acho que vale sempre a pena a gente falar dessa questão das urnas eletrônicas, que o presidente continua reafirmando a possibilidade de fraude. Inclusive, ele está dizendo que as eleições que elegeram Dilma Rousseff foram fraudadas, não é? Ele agora dá o prazo, ele falou que, inclusive, vai colocar um teste aí com o hacker do bem, que conseguiria provar a possibilidade de algum problema nas urnas eletrônicas, não é? E isso pode servir de argumentação, inclusive, no retorno do recesso parlamentar para se questionar. O presidente fala que poucos países utilizam, citou Bangladesh, que usaria as urnas, que países mais sérios não gostam dessa ideia. Aí vem a argumentação. Então, eu queria colocar
a posição dos defensores dessa mudança, do porquê não se mudar, qual seria o grande problema. Eu não estou me posicionando em relação a isso, mas na argumentação que nós vamos ter certamente na volta do Congresso. Denise, aí o problema não é por que mudar ou por que não mudar. O presidente Bolsonaro fala alguma coisa que ele não sabe. Ele já falou lá atrás que tinha provas, essas provas nunca apareceram. A história de hacker do bem, o TSE já faz isso, e a gente já falou aqui na Jovem Pan que a Justiça Eleitoral, o TSE, faz ano sim, ano não, chama Teste Público de Segurança, agora o nome mais novo é Teste de Integridade das Urnas, então faz ano sim, ano não, com hackers, inclusive, que nunca conseguiram provar nada. O presidente Bolsonaro nunca trouxe provas, é só um discurso político. Agora, nós já falamos aqui que a implementação de um X número de votos impressos não é desarrazoado. Se é para tirar qualquer dúvida da sociedade, dos eleitores, da lisura do processo, vamos criar um número, 5%, 10%, o que não precisa é tudo, Denise, porque é muito dinheiro, é muito gasto para um sistema que já é bom, que já funciona. Não é só Bangladesh, são 25 países no mundo inteiro, a Alemanha usou e depois abandonou, e a gente pergunta, por que a Alemanha abandonou? Simples, porque lá não precisa, eles entenderam que não tem que investir esses bilhões de reais, que seriam milhões de euros, né? Porque lá todo mundo é honesto, lá não há dúvida de que a eleição é correta. Aqui que a gente já teve problema no passado, com fraude sim, quando a cédula era de papel, e veio o sistema de urna eletrônica justamente para acabar com essas fraudes. E até hoje, 25 anos depois, não se provou uma fraude. E mesmo quando fala da Dilma Rousseff, eu me lembro do Aécio Neves. Quem perdeu a eleição foi o Aécio Neves. O Aécio Neves hoje é deputado e falou, faz poucos dias, lá na Câmara, que ele não acha que foi roubado, ele não entende que foi roubado. Perdeu porque faltou voto. Esse foi o problema. Bom, pode haver, então, essa questão da amostragem, né, de apuração das urnas, de se conferir os votos em determinadas urnas de forma impressa. O problema é que se criou uma polêmica política, como vem acontecendo com vacina, com tratamento, com tudo aqui no país, não é? Infelizmente, e você tocou no ponto certo, Denise, virou um problema político. Você é a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro, não tem nada a ver, urna eletrônica não tem nada a ver com isso, mas virou um assunto político. E não é um problema da sociedade. Se a gente quer investir dinheiro na volta, né, no retorno de um sistema que não precisa mais, que é a impressão do voto de papel, a gente avançou, ou não. Eu acho que não há necessidade. O pessoal fala muito do voto auditável. Tem gente que é contra o voto auditável. Não, porque a urna eletrônica tem 30 itens de camada, tem 30 camadas de segurança, 30 itens de segurança, então ela é totalmente auditável. Não é verdade, isso é fake news, é conversa mole dizer que a urna eletrônica hoje não é auditável. Quem fala isso está falando errado, é porque não conhece as 30 camadas de segurança. É que a gente ia demorar aí 1 hora para falar dos 30 itens, mas eu falo da zerésima, eu falo do boletim de urna ao final da votação, a gente fala do QR Code, a gente fala da criptografia, a gente pode falar, são 30 itens, a gente fala dos principais, então não há a menor possibilidade de roubo, de fraude na urna eletrônica. Outra coisa que o presidente Bolsonaro falou esses dias que está errado, o pessoal lá do STF primeiro soltou o Lula e agora ele vai ser o presidente do TSE quando o Lula vai ser candidato ano que vem. Não é verdade, não é o ministro Barroso, quem vai ser presidente do TSE vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que por enquanto está um pouquinho afastado dessa celeuma, né? Então ele está falando, o TSE vai contar voto. O TSE não conta voto, Denise. A gente precisa ensinar isso. Quem conta voto é cada urna eletrônica que não está vinculada à internet. Cada urna conta voto. O TSE só faz a soma, e mesmo assim a soma é feita por programa. Então é a mesma coisa se a gente pegar essa calculadora. Então não tem forma de fraude, isso é discurso político, como você lembrou, e aí quem gosta, gosta, quem não gosta, paciência. O que eu fico triste, fico chateado, é com fake news. Aí isso é ruim. Agora vamos falar de uma outra questão, que é a possível mudança das condições de sistema, inclusive político aqui no Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou recentemente no semipresidencialismo, seria quase um parlamentarismo, não é? Ele falou que não é uma coisa inédita, mas parece curioso, no momento em que se fala em impeachment, a gente vê a oposição se posicionando dessa forma, manifestações na rua, o presidente Bolsonaro questionando o resultado das urnas, aí o ex-presidente Lula é contra a qualquer mudança, porque ele vê a chance de sair vitorioso no ano que vem, e aí vem essa história. O que mudaria na prática?
Na prática, a ideia é você dar um pouco mais de estabilidade para quem governa. E você tocou num ponto importante. Se a gente for lá atrás no presidente Fernando Collor, já teve impeachment, de lá para cá a gente já teve impeachment da presidente Dilma e agora está se falando em impeachment do presidente Bolsonaro. Então a gente tem uma instabilidade, principalmente você que fala bastante de economia, Denise, você sabe como isso atrapalha a nossa economia, atrapalha o emprego, o dólar sobe, a bolsa cai, os investidores fogem do Brasil. Então a ideia é dar um pouco mais de estabilidade. Então, o semipresidencialismo, que o presidente da Câmara falou, lógico que é uma ideia que tem que ser discutida, e a ideia de ser em 2026 é bom, porque a gente tem 5 anos para discutir, não é? Para a sociedade se acostumar. A ideia é dividir um pouco mais o poder, criar a figura de um primeiro-ministro, como existe no parlamentarismo, né? Mas criar a figura de um primeiro-ministro e dividir o poder. Um pouco de poder para o presidente, então significaria que o presidente, no sistema proposto aqui no Brasil, perderia poderes, e criar a figura do primeiro-ministro que seria eleito pelo Congresso, né? A gente elege diretamente os nossos representantes, os deputados e os senadores, e aí eles elegeriam um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro poderia ser trocado sem muita ruptura, sem balançar o barco, sem nenhum tipo de insegurança jurídica, insegurança política. Então seria mais fácil. A ideia é que a gente tenha mais estabilidade. Esse primeiro-ministro não está indo bem? A gente troca, mantendo o presidente, mantendo as demais funções de governo, sem muito trauma. Essa é a ideia. E acho que é uma ideia razoável que a gente pode discutir, Denise. A sociedade é que tem que decidir. Nós, eleitores, é que temos que decidir. O parlamentarismo já foi rejeitado e seria alguma coisa parecida com isso, né? Não traria muita instabilidade com esse sistema político que nós temos, com esse excesso de partidos, de se ficar trocando, né, com muita frequência, dada a insatisfação, porque se fala em impeachment com muita facilidade no Brasil, porque o Brasil conseguiu superar 2 processos relativamente recentes de impeachment, né, e conseguiu seguir o ciclo. Isso não traria uma instabilidade muito grande num outro sentido? Sim, é um risco que a gente corre, mas pelo menos, Denise, a ideia é a gente ter menos trauma. Vamos imaginar que a gente troca o primeiro-ministro de 6 em 6 meses, mas trocar o primeiro-ministro não significa trocar todo o governo. As pessoas de bem que são ministros da saúde, ministros da justiça, ministros de segurança e assim por diante, eles permanecem. Você troca o chefe de governo, você troca o primeiro-ministro. Então, a gente teria um pouco mais de estabilidade. Agora, existe esse risco sim, ainda mais no Brasil, como você está lembrando, né? É só o sujeito espirrar, a gente já quer dar né, já quer trocar, já quer tirar, então a gente corre esse risco de a cada 6 meses ter um novo primeiro-ministro. Mas é menos traumático do que o impeachment, Denise. E outra coisa, hoje a gente fala em mais de 100 pedidos de impeachment parados lá na Câmara. Imagina a instabilidade que isso provoca no mercado externo para a nossa economia, né? E isso não aconteceria. Seria um voto de censura, uma moção de censura do próprio Congresso. Olha, semana que vem vai ser um outro primeiro-ministro porque ele vai melhorar a estabilidade da economia, vai melhorar o desemprego, vai melhorar os índices econômicos de maneira geral. Então, a partir do mês que vem, a gente vai ter um novo primeiro-ministro. A ideia é ter menos trauma. Perfeito, nós ouvimos Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto Rolo, muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde. Denise, eu que agradeço, uma boa tarde para você, bom trabalho.